Irmãos, eu queria falar dessa semana, como é que foi a questão da decisão, do título da mensagem, como é que foi a questão de por que veio esse sentimento. É que eu quero encorajar os irmãos também a nossas reuniões de sábado, os estudos bíblicos, que têm nos ajudado muito, né? Os estudos que têm sido trazidos para nós. E no momento a gente está estudando e compartilhando, tendo comunhão a respeito do segundo livro do profeta Samuel. E nesse segundo livro, nesses dois últimos estudos que fizemos, uma coisa ficou muito marcante, né? A questão do Senhor, do nosso Senhor, ele ser o descendente, ele é a raiz de Davi. Então isso é muito bacana, porque quantas vezes o Senhor faz isso, né? Então nós estamos aqui numa linha vendo o Novo Testamento aqui nas reuniões de domingo, e nas reuniões de sábado estamos vendo o Velho Testamento. Mas é muito gostoso e desfrutável quando os dois assim se cruzam, né? De uma maneira que para mim ficou me deu muita paz, falar, não, esse é o tema que o Senhor deseja. E quando a gente está para preparar a mensagem, nós estamos seguindo como fosse um belo cardápio de um bom restaurante, né? Temos ali vários tópicos a respeito da harmonia dos evangelhos. Então, dentro dessa harmonia dos evangelhos, o tópico de Davi estava bem ali. Falei, puxa, então o Senhor é esse que eu creio que o Senhor deseja que a gente possa ter comunhão hoje. Amém? Então vamos ver, irmãos. Então o título da nossa mensagem hoje é Cristo, ele é a raiz e geração de Davi. Cristo, a raiz e a geração de Davi. Amém? Para isso, irmãos, são vários textos que se apresentam, né, dentro da harmonia dos evangelhos. No Evangelho de Mateus fica no 22, de 41 a 46, em Marcos capítulo 12, de 35 a 37, e Lucas 20, de 41 a 44. Mas hoje vamos ler como está em Mateus capítulo 22, 41 a 46. O contexto aqui é que o Senhor já estava sendo ali examinado pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus. Todos vinham e já lançavam perguntas para o Senhor, para de alguma forma, não é porque eles tinham sede, eles queriam apenas instigar o Senhor, para pegar o Senhor em alguma coisa que o Senhor viesse a tropeçar e assim eles pudessem condenar o nosso Senhor. Não era um coração puro, não era um coração de desejo, como que pela misericórdia do Senhor hoje nós temos, né? Um desejo de buscar o Senhor, de compreendê-lo como ele é. Então, Mateus 22, vamos ler juntos, irmãos? Quem quer ler aqui no texto, ou quem quer ler na Bíblia, melhor, tá bom? Então vamos lá. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Agora Jesus lança uma pergunta para eles, certo? Eles estavam interrogando, Jesus lançou uma pergunta para eles, e ele lança uma pergunta para nós também. É bom considerar essa pergunta, né? Ele fala assim, que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes eles, de Davi. Replicou-lhe Jesus, como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele filho? E ninguém lhe podia responder a palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Vamos parar um pouquinho aqui, né, irmãos? Até mesmo um dos autores que eu li, ele chama de a pergunta das perguntas. Como é que pode alguém ser... A pergunta do Senhor é aqui, né? Ele fala assim, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Como é que é? Ele perguntou assim, né? A palavra, vamos ler mais uma vez aqui, irmãos, né? Então diz aqui a passagem de Salmos que é dito, Salmos escrito por Davi, ele fala assim, disse o Senhor
ao meu Senhor. Certo? Disse o Senhor ao meu Senhor. O meu Senhor é Cristo. Ele estava anunciando ali nos Salmos a Cristo, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Já é um mistério aí, né? Como é que pode o Senhor dizer ao meu Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor, né? E que ele diz assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora a pergunta do Senhor que ele faz para nós, fez para eles e faz para nós também, né? Ele fala assim: pois se Davi, pois lhe chama Senhor, né? Se Davi, pois lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Amém? Como é que ele é filho? Ele chama Senhor. Então, irmãos, a gente vê ali, nesse mistério que está trazendo aqui para nós, que Cristo ele é tanto a raiz, como ele é a geração de Davi. Então ele é como Deus, como Senhor, ele é a raiz de Davi. Davi veio da descendência que veio do próprio Deus. Amém? Ele é a raiz. Tudo veio dele. Tudo veio dele. Tudo veio de Cristo. Então Cristo é maior que Davi. Amém? Nós apreciamos Davi, nós gostamos da história dele, ele é tão importante, mas essa raiz, a origem de Davi, é o próprio Cristo. Ele é a raiz. Mas ele também é toda a descendência de Davi. Então nós vimos aqui tanto o aspecto divino, como raiz, nós vimos aqui a divindade, e como descendência, nós vimos o que? A sua humanidade. Amém? Como descendência nós vimos a humanidade do Senhor. E como raiz nós vimos a sua divindade. Então aqui nós vemos o mistério dos mistérios. Né? Inclusive o mistério disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é o Senhor? Que disse para o meu Senhor. Sendo Davi que é Senhor. Ele é o Pai do Cristo. Mas ele chama de Senhor. Então, amém, irmãos? É tão rico isso que eu vou dizer para vocês. Muito nos impressiona mesmo, né? Amém? Isso é tão importante, irmãos, que em Apocalipse 21, vamos dar uma olhada, Apocalipse 21, versículo 2 e 3, esse título do Senhor, Filho de Davi, é algo muito impressionante, algo muito misterioso, muito maravilhoso. Então, em Apocalipse, na consumação final, e na consumação de todas as coisas, né? O que está escrito ali? Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e 3. Amém. 21, 2 e 3. O que diz aqui? Ele está referindo sobre a Nova Jerusalém. Ele fala: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então nós vimos aqui, irmãos, a questão de Davi. Davi está totalmente relacionado com a edificação da casa de Deus. Davi tem essa importância, que é por meio dele que se surgiu, né, esse desejo de construir uma casa para o Senhor. Foi em Davi que surgiu esse desejo, né? Eu quero construir casa. Eu moro em casas apaineladas, casas eram casas suntuosas, né? E o meu Senhor habitava numa tenda. Ele via que naquele período não havia ali um templo, uma construção, algo que pudesse ali, pela dignidade do nosso Senhor, né? Vamos ver agora o capítulo 22 também de Apocalipse, versículo 16 e 17. Quando a gente vê que uma coisa está registrada ali em Apocalipse, irmãos, é uma coisa porque isso tem um significado muito forte, ele é conclusivo, é de extrema importância, né? Então diz assim, no 22, 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Quem é ele, irmãos? Agora ele está dizendo: eu sou a raiz e a geração de Davi,
a brilhante estrela da manhã. E aqui no final nós vimos uma coisa mais linda que possa imaginar. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Então, irmãos, aqui o Senhor está se revelando, né? Ele fala, eu, Jesus, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Ele diz aqui, eu sou. Amém? Só ele tem essa riqueza, né? Essa ousadia de declarar, eu sou. Quem ele é? Eu sou a raiz e a geração de Davi. A brilhante estrela da manhã. E o que tem a ver esse Davi, né? Ele sendo a raiz e a geração de Davi? Ele é aquele que é ligado à edificação da casa de Deus. Porque ele diz aqui no final, o que nós percebemos no final? Bom, o que vai sobrar no final de tudo? O Espírito e a noiva. Quem é o Espírito? Representando o nosso Senhor, o Deus triuno. O Espírito e a noiva. Quem é a noiva? A igreja. É o povo de Deus. É os redimidos de Deus por todas as eras de todos os tempos. Então o Espírito e a noiva dizem, vem. Como uma só unidade, como um só corpo. Que coisa incrível isso, irmãos, amém? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Então eu queria só, nessa introdução, mostrar para percebermos que desse mistério que estamos falando, eu digo para vocês, até eu falando mistério, irmão, eu fico assim, é mistério. Né? É maravilhoso isso tudo, né? Cristo, ele é a raiz e ele é a geração. Ele é a geração de Davi. Aleluia. Vamos voltar para o nosso texto aqui no começo do estudo, né? Então é isso, irmãos, que o Senhor está falando. Esse grande mistério, essa pergunta que calou os fariseus, calou a todos, né? Porque muitas coisas nós não conseguimos explicar. E nem eu estou aqui hoje para explicar as coisas, porque são coisas que são misteriosas demais, né? E aqui ele está mostrando de um grande mistério, que é o fato de Cristo ser a raiz, né? Ele é a raiz e ele é a geração de Davi. Aleluia. Amém. Então nós vimos, irmãos, que o Senhor como Deus, em sua divindade, Cristo como Deus, em sua divindade, ele é o Senhor de Davi. Sim, por isso que Davi chamou ele de Senhor. Porque é dele. Davi veio dele. A raiz é dele. Amém? A raiz é Davi, né? E como homem, em sua humanidade, ele é filho de Davi. Então, com respeito à humanidade do Senhor, então quanto à divindade, o Senhor Cristo ele é como Deus, em sua divindade, Cristo é o Senhor de Davi. Por isso que ele disse o Senhor ao meu Senhor, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Mas como homem, em sua humanidade, ele é o filho de Davi. Então a descendência do Senhor, não havia dúvida. Tanto é que quando Jesus perguntou, eles falaram, de quem é ele descendente? De Davi. Amém? Glória a Deus. Vamos para 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 11 a 14. A partir da Dar-te-ei, pode ser? Vamos ler juntos? 7:11b. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aleluia!
Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, se vier até aqui tá bom. Eu lhe serei por pai, e eu lhe serei por filho. Então, irmãos, é uma coisa que eu quero passar para vocês, foi a mesma sensação que eu tive. Quando eu vi isso, eu não imaginava que isso tinha tanta profundidade, né? Porque aqui nós vimos no 11, na parte B, a gente viu aqui o contexto, é que Davi estava inquietado. Se nós olharmos a questão da inquietação de Davi, é que ele estava inquietado porque ele morava numa casa de cedros, uma boa casa de cedro, e o Senhor, que é o nosso Senhor, habitava numa tenda. Né? Vamos dar uma olhada no capítulo 11, no comecinho, que diz assim. Olha lá. Diz assim, ó, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, ele tinha uma casa própria, muito boa, né? Tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque nenhuma casa habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho mandado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar no meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada por detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre meu povo, sobre a casa de Israel. Então, irmãos, eu queria dizer para você o seguinte, eu fiquei muito tocado pela reação de Davi. Né? Nós temos até um hino, né? Senhor, Davi jurou, não entrarei mais na minha tenda, né? Não vou em minha tenda entrar. Como é que é? Ao leito meu subir, nem os meus olhos descansar, até que eu encontre, enfim, um lar para o Senhor. Amém? Então o sentimento é lindo, foi até motivo de se escrever um hino a respeito disso, né? Que Davi jurou que ele queria construir uma casa. Mas o Senhor pergunta, você vai me construir casa? O que Deus está dizendo nesse texto, irmão? Está dizendo que Ele que quer edificar casa em Davi. Percebe? Isso eu trago para nós, porque nós também queremos edificar algo para o Senhor. Nós queremos fazer algo para o Senhor, nós queremos agradar o Senhor. Nós achamos que nós podemos oferecer algo para o Senhor. Eu quero ter a melhor reunião, eu quero ter o melhor culto, o melhor louvor, o melhor. Mas o Senhor, Ele quer fazer algo em nós. Amém? Então, o que tá por trás desse texto, irmãos, é que Jesus, que o nosso Cristo, Ele pergunta, você quer construir casa para mim? Aí Ele mostra, quem é você para construir uma casa para mim? Então nós somos presunçosos, dizendo, não, eu quero construir uma casa para o Senhor. Eu quero construir uma maior catedral. Eu quero ter o grupo cristão mais poderoso, o maior grupo cristão para o Senhor. E o Senhor pergunta para você, você quer construir casa para mim? Eu quero construir casa em você. É o que ele diz aqui, né? O texto, então, voltando para o texto, ele diz ali no 11, a partir da parte B, ele diz assim, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que o Senhor, aqui a palavra, irmãos, o Senhor te fará casa. Então aqui está esse grande mistério, entendeu? Ele vai fazer casa em Davi. É o Senhor quem edifica a sua casa. Nós, o máximo que podemos fazer, irmãos, é sermos participantes dessa edificação. Mas essa riqueza que nós vimos em Apocalipse, em que ali o Espírito e a noiva dizem vem, em uma unanimidade, isso quem construiu não foi o homem, foi o próprio Senhor que construiu. Foi a raiz e a descendência de Davi.
Louvado seja o Senhor, né? Então ele fortalece aqui, dizendo assim, que ele faz o quê? Saber que o Senhor te fará casa. Então ele mesmo, o Senhor, fala aqui, eu não pedi casa de cedro para ninguém. Algum momento vocês viram o Senhor aqui solicitando na palavra que Ele queria que nós construíssemos uma casa para Ele? Não. Mas aqui o Senhor está dizendo para Davi e para nós, que Ele é que fará a casa em nós. Amém? É totalmente diferente, né? Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Lendo naturalmente essa passagem, quem que é o descendente de Davi que construiu o templo? Foi Salomão. Então nós já chamamos, aqui a profecia, é Salomão. Não é Salomão. O descendente que está falando aqui é Cristo. É a raiz, é o descendente de Davi. É esse que vai construir casa. Amém? Salomão, sim, construiu o templo, mas aquilo foi uma figura da realidade do que a casa que o Senhor está edificando. O Senhor quis fazer casa em Davi, fazer casa em Salomão, fazer casa em todos nós. Amém? Então ele diz assim, ele fala assim, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Este é o descendente que edificará. Amém? Não é Davi, é o descendente. Quem é o descendente de Davi? É Cristo. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, eu já fico assim, muito maravilhado, né, Manuel? A gente ficou contente de descobrir nessa passagem uma revelação tão doce, né? Aí um outro texto que o autor dos estudos que o Elcio cuidadosamente tem ajudado a resumir, trazer para nós, ele também falou de um texto muito precioso, irmãos, que está em Romanos capítulo 1. Vamos procurar Romanos 1? Bem no início. Que aqui ele vai dizer novamente sobre esse mistério aqui no Evangelho. Eu chamo de Evangelho porque, para alguns teólogos, o livro de Romanos seria o 5º Evangelho. E ele trata o livro dele, quando ele começa o livro, ele já chama o próprio livro do que é o Evangelho. Então, Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos ler juntos? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Então, Paulo, que foi chamado de apóstolo, que significa o enviado, ele foi separado para algo maravilhoso. Sabe o que é? O Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus a gente traduz para boas novas de Deus. São as boas notícias de Deus. Então, qual é o conteúdo desse livro? São as boas notícias. Se nós lemos Romanos, vamos ver que está cheio de boas notícias ali, irmãos. Ele fala assim, em capítulo, se eu não me engano, no capítulo 8, fala, mas agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Então, se nós lemos o livro de Romanos com essa ótica, a gente vê que é um livro de boas notícias, de boas novas. Assim como os evangelhos, os 4 evangelhos, falam e toda a palavra de Deus, Ele fala aqui, agora está falando, de quem ele está falando, ele fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Qual que é a boa nova que ele de cara entrega aqui, irmãos? De cara ele vai entregar qual é a boa nova, qual é o Evangelho. Ele fala com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. Amém? Então fica aqui marcado, irmãos, ele veio, o Cristo, o Filho de Deus, ele veio da descendência de Davi. Então, com respeito à sua humanidade, fica claro para nós.
Porque nós estamos falando de algo muito misterioso, irmão. Nós falamos da raiz e da descendência de Davi. Nós falamos do Senhor, que disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. E aqui ele está falando de algo da pessoa e da natureza do nosso Senhor. Então, primeiro ele mostrou que esse Cristo tem o seu aspecto humano. E na sua humanidade, o nosso Senhor, ele é o descendente de Davi. Então ele tem descendência humana, ele tem humanidade no seu ser. Finalmente, nós vimos aqui que em Cristo nós temos a humanidade dele, né? E agora o versículo 4 completa. E foi designado Filho de Deus com poder, mediante o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é que nós estamos falando? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vimos também, aqui nós vimos o aspecto da sua divindade. Então ele foi designado Filho de Deus. Irmãos, nós temos um outro mistério também, porque essa designação dele como Filho de Deus, ele já não era Filho de Deus? Sempre foi. Nunca deixou de ser. Quando nós falamos em Deus triuno, nós falamos da Trindade divina, é de eternidade a eternidade. Eles nunca deixaram de ser um. Pai, Filho e Espírito. Antes da criação, na criação, todo o decorrer, e agora também Deus triuno aqui, né? Mas está dizendo aqui, e ele foi designado. Então, além de ele já ser Filho de Deus em essência, houve uma designação. Houve foi outorgado algo para ele, foi designado algo para ele, foi autorizado algo para ele, ele foi designado agora Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade e pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele já era filho, mas quando ele morreu, irmãos, e ele ressuscitou, ele recebeu uma designação especial, como Filho de Deus. Amém? Filho de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque agora ele não apenas ele contemplava Filho unigênito, ele passa a ser agora o Filho primogênito. Que na sua morte e na sua ressurreição ele gerou muitos filhos para Deus. Então houve aqui uma designação. Houve uma outorgação, ele foi outorgado, ele foi ali autorizado a ser declarado o Filho de Deus. Agora, não apenas Filho de Deus em espírito, mas Filho de Deus também em carne. Olha a grandeza disso, irmãos. Na morte e na ressurreição do Senhor, por isso nessa reunião tão especial, nós cantamos esses hinos tão ricos, né, que mostra ali a designação do Senhor como Filho de Deus. Não apenas Filho espiritualmente, mas também agora o próprio Filho, que era um homem Deus, que ele era tanto homem como ele era Deus. Esse homem Deus foi designado Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. E que isso tem a ver com a gente, irmãos? O que tem a ver conosco isso? Tem tudo a ver conosco. Quando a gente fala de Davi, quando a gente fala da descendência de Davi, a raiz de Davi, por que gerou esse descendente? Porque esse Davi que foi gerado de uma raiz que vem de Deus, ele mesmo gerou uma descendência. E essa descendência é o próprio Cristo que veio nos alcançar. Para o quê, irmãos? Para construir uma casa em nós. É isso que ele procura, irmãos. Ele não está procurando outras coisas. Aí não acha que Deus veio para fazer só milagres, que Deus veio só para fazer algumas manifestações. Não, ele veio para edificar a sua casa. O resultado de todo o propósito de Deus, nós vimos no final, é uma cidade. A cidade santa, a Nova Jerusalém. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. E no final nós vimos assim, o Espírito e a noiva. Depois que ele fala que ele é a raiz e ele é a geração de Davi, ele fala o Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve diga vem, né? E quem quiser receba de graça da água da vida.
Então se tem algo que nos espera, que é maravilhoso, irmãos, por isso nós não precisamos temer o futuro não, viu, irmãos? Eu digo para vocês, viu? Quem precisa temer o futuro é aquele que não tem, ainda não tocou na realidade do Evangelho. Nós podemos louvar o Senhor. Que vem coisas que não são boas no futuro, a gente já está anunciando aí, né? Mas não é para nós. Para nós é algo glorioso, amém? Nós queremos realmente ter essa esperança no Senhor, amém? Acho que já vamos concluindo a mensagem, irmãos. Então eu vou falar de alguns versículos do Novo Testamento. Vamos acompanhar aqui? Amém. Eu só vou ler um texto que eu tirei também de um estudo. Está dizendo assim: Davi queria construir uma casa de cedro para Deus. Mas Deus em Cristo quis forjar-se em Davi. Essa palavra, ser forjado em Davi, é uma coisa muito marcante também. Então, mas Deus em Cristo queria forjar-se em Davi. Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus falou assim: eu te farei casa. Eu construirei uma casa em você. Eu te darei uma descendência. Eu construirei algo em você. Amém? O que Deus forjou em Davi seria tanto a casa de Deus quanto a casa de Davi. Esta morada mútua também é revelada como de João capítulo 14, versículo 23. Jesus fala assim: quem me ama, meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Está revelado lá no capítulo 14 de João, né? Amém? Então a salvação dinâmica de Deus ela não depende de nós nos ajustarmos ou de nós nos melhorarmos em nós mesmos. Eu vou me ajustar, eu vou melhorar, né? O que precisamos é que ele seja forjado em nós através de um processo metabólico de transformação. Este processo torna possível que ele opere em nós e gradualmente nos transforme à sua imagem. Vamos ler 2 Coríntios 3, 17 a 18? Vamos abrir então? Depois de Romanos vem Coríntios. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Vamos lá. Ora, amém, irmãos? Ora, vamos falar junto? O Senhor é o Espírito. O que o Senhor é, irmãos? O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, se perguntarem o que é o Senhor é o Espírito. Aleluia. E o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora vamos declarar juntos esse versículo aqui, 18. E todos nós, irmãos, incluir todos nós. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Tem uma versão um pouco melhor que diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo a glória do Senhor, né? Estamos sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então aqui nesse versículo de 2 Coríntios, revela aqui um processo metabólico, um processo de contemplar e refletir o Senhor, e de tal maneira que nós estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia. É encorajador ou não é, irmãos? A gente percebe aí como é que ele edifica a sua casa. Como é que o Senhor está produzindo essa casa. Como é que a raiz, né, e a descendente de Davi tem gerado e tem produzido a sua casa. Vamos ler também... Interessante, né? Nessa semana apareceu um assunto na casa da minha mãe, na reunião de quinta, falando a respeito de que um pastor famoso aí, e ele estava questionando o fato de nós sermos filhos de Deus como Pai. Você lembra, mãe? O assunto surgiu em casa, né? Ele questionava que Deus não... Ele quer dizer que Deus não é Pai.
Falei, como é que ele pode dizer isso se a palavra de Deus declara que Deus é Pai e que nós somos filhos dele? Né? Então vou dar uma olhada em 2 João, 1 João 3, versículos 1 e 2. Dá até um corinho essa parte, viu, irmãos? Dá até para te cantar isso aí qualquer dia desses. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Amém? Vamos ler? Vede que grande amor nos tem concedido quem? O Pai. É isso que esse teólogo, entre aspas, está tentando provar, que não tem paternidade em Deus, né? Então, é difícil isso aí, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Então, irmãos, eu lembro da mensagem que o Senhor, através do Valquírio, ele falou para nós, né? Às vezes nós nos sentimos muito pequenininho demais, né? Muitas vezes quando a gente percebe, a gente fala, eu sou muito pequeno. Quem sou eu naquela multidão de gente que trabalha comigo, né? Naquela escola, né, Roseli, com tantos professores ali? Quem sou eu? Aí o Senhor usou o irmão na mensagem, ele falou assim, seja um palito de fósforo. Nem que você possa ser apenas um palitinho de fósforo, ali. Né? Naquelas trevas todas, que a gente possa ser luz naquele lugar. Amém? A gente às vezes, né, Roseli, acha que, mas cadê os cravos que eu plantei, né? Cadê as flores que eu plantei? Né? Aí veio a sua amiga, né, falar que não, possivelmente elas estão em outro lugar. Mas eles germinaram. Então, não desanimar, irmãos. Nós somos luz, nós somos sal. Né? Ele fala assim, aí ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Né? Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a quem? A Ele. Porquanto haveremos de vê-lo como Ele é. Que mistério isso aqui, irmãos? Hã? Também? Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então ainda não se manifestou que nós somos filhos de Deus. Mas um dia vai se manifestar. Amém? Todo mundo verá. Glória a Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Aleluia. Irmãos, eu já estou concluindo a mensagem, tá bem? Então acho que já deu para trazer um sentimento para nós, né? Me perdoe. Vamos ler primeiro Efésios capítulo 3, 17 a 19. Desculpem. Efésios 3, 17 a 19. Nesse contexto aqui do capítulo 3 de Efésios, Paulo ele é tão sério essa questão que ele fala aqui no versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então ele está falando aqui de algo que ele se colocava de joelhos diante do Pai, para que nós pudéssemos perceber, né, a grandeza de tudo isso. E ele fala assim, assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então só reforçando a questão de Cristo ser forjado em nós, irmãos. De nós sermos arraigados em Cristo, de nós sermos alicerçados em Cristo. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para Isaías 66:1. Poxa, o último capítulo do livro de Isaías, né? Ele diz aqui, ele faz uma pergunta aqui, ele fala, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. O que o céu é? O céu é o trono de Deus. Amém? O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Então o Senhor está de novo perguntando aqui, né? Ele fala assim, ó, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual o lugar do meu repouso?
Agora vamos ver Zacarias 12:1, lá no finalzinho, um pouco antes do Novo Testamento, Zacarias 12:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor. Quem o Senhor fez? O Senhor é que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. Então o Senhor repete aqui novamente os 3 pontos importantes. Então são 3 coisas importantes que ele falou ali no anterior, né? Ele falou ali em Isaías. Então ele falou que o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. E aqui ele está dizendo aqui novamente, fala o Senhor o que estendeu o céu. Então o céu que é o meu trono, né? E fundou a terra é o estrado dos meus pés. Ele pergunta em Isaías, que casa me edificareis vós? Agora aqui ele fala assim, e formou o espírito do homem dentro nele. Então o que Deus está edificando hoje, irmãos? É a partir do nosso espírito. É a partir do espírito humano que esse Senhor, esse Cristo, ele é a raiz e a descendência de Davi. É dessa forma que ele está edificando a sua casa. Amém? Então, irmãos, eu queria entregar a mensagem aqui. Não sei se eu consegui trazer o sentimento. O Mineiro estava na reunião também, né, Mineiro? Nós estávamos na reunião. Nós ficamos muito impressionados. Não dá para trazer tudo numa reunião como essa. Mas um pouquinho deu para trazer. Amém?